Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso então a respeito de como aumentar a massa muscular por meio do exercício físico e nutrição. Eu sou o Dr. André Lopes, sou PhD em Ciências do Movimento Humano, a minha formação básica é a Educação Física, mas com mestrado e doutorado na área da Fisiologia do Exercício e da Bioquímica do Exercício. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, um primeiro bloco de introdução neste curso, e nós vamos trazer várias informações a respeito desses dois tópicos, exercício físico e nutrição, na ideia de promover o aumento da massa muscular, da hipertrofia. Quando nós falamos de hipertrofia, nós estamos literalmente falando mais de fatores limitantes do que fatores estimulantes. A hipertrofia, ela tem alguns aspectos interessantes do ponto de vista de genética, do ponto de vista de estímulo e do ponto de vista de recuperação. Quando nós falamos de hipertrofia ou de valências físicas voltadas para o esporte, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de genética. A genética, a palavra genética, ela é relativamente nova. A própria ciência a respeito da genética, ela também é um pouco nova. A primeira vez que foi utilizada a palavra genética foi através de uma carta escrita por William Bateson em 1908, endereçada ao Adam Sedgwick, tentando descrever algumas informações a respeito de passagem de informação hereditária de seres para seres. Então, quando a gente vai falar sobre hereditariedade, a gente tem que lembrar deste padre, o Gregor Mendel, que foi ele a primeira vez, o primeiro sujeito a descrever cientificamente a passagem de informações genéticas por meio dos genes, as informações contidas no DNA, para ervilhas. Vejam bem, então a hereditariedade, a parte genética do estudo que hoje nós conhecemos, ela começou com ervilhas, aonde as plantinhas davam esses grãozinhos, as sementes da ervilha, da planta ervilha, de forma a apresentar erros genéticos de maneira sistemática. E o Gregor Mendel conseguiu identificar isso através das suas observações e cunhou o termo hereditariedade, a passagem de informações genéticas de geração em geração. Depois nós podemos dividir a hereditariedade em específica, que é responsável pela transferência de características hereditárias em uma determinada espécie, cachorro para cachorro, gato para gato e seres humanos para seres humanos. Dentro da hereditariedade nós temos também a hereditariedade individual, que é o conjunto de informações e traços característicos que são passados para diferentes gerações. Por exemplo, de pais para filhos. Aqui nós temos duas imagens de dois pais com seus respectivos filhos, onde nós mostramos muito claramente a passagem dessas informações, dessas características hereditárias do ponto de vista físico. Eles são muito semelhantes fisicamente. Mas será que isso é importante no âmbito esportivo? Será que a gente tem limitações genéticas do ponto de vista esportivo? Será que a hipertrofia estaria vinculada a estas limitações? Bom, nós temos que primeiramente identificar quais são os fatores determinantes do ponto de vista genético. Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Se nós dividirmos as características que envolvem os esportes de forma geral, ou o sucesso esportivo, nós podemos dividi-los em aspectos genéticos e aspectos plásticos. Essas duas informações... Bom, para falarmos então a respeito de aspectos limitantes, a respeito do treinamento físico e da hipertrofia especificamente, nós temos que analisar os aspectos genéticos e os aspectos plásticos. Essas duas informações, elas são importantíssimas para que a gente possa entender de maneira clara o que determina o sucesso esportivo e, obviamente, no futuro, depois dessa introdução, nós conseguirmos identificar os pontos relacionados à hipertrofia, o ganho de massa muscular. Ao dividirmos essas duas questões, nós vamos encontrar coisas do gênero relacionadas a aspectos genéticos, como diâmetros e longitudes. O que são os diâmetros? Os diâmetros, eles são a largura dos ossos
que nós temos nos nossos atletas. Isso é determinado através da nossa genética, bem como as longitudes, o comprimento de cada segmento. O que determina o tamanho de um braço, o tamanho de uma perna, do fêmur, da tíbia, do húmero, da mão, são aspectos genéticos. A estatura de um atleta é determinada do ponto de vista genético. Então, são fatores, sem dúvida nenhuma, importantíssimos na hora de selecionar os atletas e direcioná-los para os esportes os quais eles teriam mais sucesso do ponto de vista esportivo. Do outro lado, em contrapartida, nós temos os aspectos plásticos, que são mutáveis. Eu consigo mudar isso. Não é determinado especificamente apenas por questões genéticas. Esses aspectos plásticos são divididos em perímetros e dobras cutâneas do ponto de vista antropométrico. Então, os perímetros podem aumentar, podem diminuir, bem como as dobras cutâneas podem aumentar e podem diminuir. Então, eu tenho, dentro do sucesso esportivo, aspectos genéticos que são imutáveis. Eu não consigo fazer uma pessoa crescer ou reduzir a sua estatura, aumentar o seu tamanho de perna ou diminuir o seu tamanho de braço. Mas eu consigo, através de treinamento e através da nutrição, melhorar aspectos plásticos, como, por exemplo, aumentar a secção transversa do músculo do braço, da coxa, da perna, como também reduzir aspectos relacionados às dobras cutâneas, à adiposidade corporal desses sujeitos. Dentro dessa divisão dos esportes, nós podemos classificar esses esportes do ponto de vista cíclico e acíclico. Entenda como cíclico aqueles esportes que o gesto motor se repete de maneira sistemática, como, por exemplo, ciclismo. O ciclismo é um esporte cíclico, por quê? Porque usa o pedal da bicicleta como forma repetitiva para executar o deslocamento do atleta sobre a bicicleta. Os acíclicos são esportes que têm mudança de direção, mudança de padrão motor de maneira mais clara, como, por exemplo, futebol. Então, os aspectos que nós vimos ali, como os genéticos, são muito importantes nos cíclicos, porque envolvem questões relacionadas à estrutura óssea. Quais são os esportes relacionados aos cíclicos? Atletas de pista de 100 metros, 200, 400, maratona, atletas de natação, remo, caiaque, ciclismo, ginástica artística. Já os esportes acíclicos, que dependem mais das habilidades motoras do que questões estruturais, genéticas, vão estar o futebol, o tênis, o rugby, o hóquei, basquete, handebol e voleibol. Não quero dizer que os acíclicos não sejam importantes do ponto de vista genético. Nós sabemos, por exemplo, que para jogar basquete ou para jogar voleibol é necessário uma característica genética estrutural muito importante. Mas muito desses esportes acíclicos envolvem habilidade motora, capacidade de raciocínio e execução de movimentos que podem ser melhorados através do treinamento. O que nós temos que ter muito claro a respeito de esporte e alto rendimento é que o esporte é um processo darwiniano. O que isso significa? Significa que é genético. Nós temos regras muito específicas do ponto de vista esportivo. Muitos desses esportes, eles não passam de tentativas de vencer aspectos físicos, da física mesmo, submeter as pessoas, os atletas, contra as leis da física. Para que nós tenhamos um campeão, nós temos que ter características morfológicas, estruturais, anatômicas muito bem definidas. Isso não quer dizer que as pessoas não possam praticar o esporte, mas sim precisam ter aspectos relacionados à anatomia como sendo primordiais para alcançar o grande nível de desempenho olímpico, por exemplo.
Então, pessoal, é muito importante nessa imagem agora que nós vamos verificar, nós possamos enxergar esse processo evolutivo, onde nós temos, por exemplo, a saída dos nossos ancestrais, né, os macacos, e a evolução do esqueleto desses seres até chegar à nossa estrutura óssea, permitindo, por exemplo, que nós ficássemos em dois pontos de apoio, né? Podemos ser seres bípedes e com as mãos livres para desenvolver ferramentas e assim criar coisas, né? Então essas estruturas ósseas que a gente pode visualizar, elas são muito importantes na determinação de direcionamento desses atletas. Então quando a gente fala em ganhar massa muscular, também é necessário identificar as características antropométricas genéticas desses atletas. Nada me adianta, por exemplo, eu ter um sujeito que tem características anatômicas para ser um maratonista, eu querer transformá-lo em um fisiculturista. Por quê? Porque eu sei que um maratonista, ele tem esqueleto muito leve, isso é uma vantagem para quem quer correr grandes distâncias. Ele tem estruturas, larguras, diâmetros muito estreitos. Então a relação, por exemplo, de biacromial em um maratonista é muito estreitinha, bem como a biiliocristal. O quadril dele é muito estreito, as pernas são longas e os braços são longos. Já em sujeitos que não têm essa característica mais longilínea, né, mais vinculada ao eixo longitudinal, tendo a estatura como ponto de referência, eu vou ter mais facilidade, por exemplo, para desenvolvimento de força. Sujeitos menores com alavancas mais curtas permitem desenvolver mais potência e força. Bem como a gente sabe que sujeitos de levantamento de peso apresentam diâmetros ósseos, apresentam as larguras ósseas muito maior do que maratonistas, por exemplo. Tá? Então, dentro do esporte, nós temos o quê? Os aspectos biomecânicos sendo muito importantes para o desenvolvimento do sucesso esportivo. Sistematicamente, para alguns esportes, nós temos uma batalha, uma luta contra a gravidade, principalmente contra a segunda lei de Newton, que é a lei da gravidade. Quando nós precisamos desenvolver força em nosso atleta, nós temos que pensar que força é igual a massa vezes multiplicada pela aceleração. Quanto mais pesado for esse sujeito, esse nosso atleta, menos força a gente vai conseguir desenvolver. Por quê? Porque uma massa muito grande não permite uma aceleração tão rápida. Nós temos também a aceleração como força dividida pela massa. Então, para que eu possa ter uma aceleração suficiente para desenvolver uma potência importante, eu preciso ter uma relação de força e massa adequada. Um sujeito muito pesado não consegue desenvolver uma aceleração muito interessante para o esporte. Quando a gente fala de otimização morfológica, por exemplo, nós estamos falando de que? Aceleração, que é força dividido pela massa. O objetivo de treinar esses atletas é desenvolver o quê? A máxima força, a mínima hipertrofia, a mínima adiposidade e, sem dúvida nenhuma, um aspecto muito importante e genético, um esqueleto leve. Como é que eu faço para mensurar todos esses fatores, principalmente relacionados à hipertrofia, a massa muscular, adiposidade e esqueleto leve? Acompanhando através de uma equação chamada de 5 componentes. Não é o objetivo desse nosso curso, mas nós vamos ver ela mais de uma vez em um módulo mais para frente, onde permite que nós possamos fazer um índice de controle de potencialidade hipertrófica. E aí nós vamos ter num módulo extra, num curso extra de avaliação física, a explicação completa sobre o acompanhamento por 5 componentes, o que são essas equações e como é que elas são aplicadas no esporte. A otimização morfológica, então, ela está diretamente relacionada a questões
anatômicas, questões genéticas. Por exemplo, no levantamento de peso, onde eu tenho trabalho igual a força vezes distância, ter braços curtos e pernas curtas permite um levantamento de carga total muito maior do que se eu tivesse braços muito longos. Pernas curtas e braços curtos permitem que o centro de gravidade desse sujeito esteja mais próximo ao solo. Sendo assim, ele tem uma maior estabilidade na hora de levantamento de peso e a distância entre a carga e o topo da cabeça é menor. Então, se a distância é menor, o que eu vou ter? Eu vou ter um desgaste menor também desse meu atleta, fazendo com que ele produza mais força por quilo corpóreo. Se nós formos ver os campeões de levantamento olímpicos, os recordistas, eles são sujeitos muito pequenos, com alavancas muito curtas, o que é uma otimização morfológica, sem dúvida nenhuma, genética. Eu trago para vocês aqui um artigo nacional produzido por brasileiros e publicado na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, que é uma das melhores revistas que nós temos aqui no Brasil, que ele mostra o comportamento da força muscular e a área muscular de braço durante 24 semanas de treinamento com peso. Então, esse trabalho, ele chama atenção para alguns aspectos importantes a respeito de hipertrofia e ganho de força muscular. Muitas vezes a gente associa sujeitos musculosos como sujeitos também sendo fortes. Não necessariamente isso vai acontecer. A força, ela está junto com o processo de hipertrofia, existe um ganho de força com o processo hipertrófico, mas não é um ganho linear. O que significa não ser um ganho linear? Significa que a cada quilo levantado de força, eu não tenho a mesma proporção de hipertrofia. A minha hipertrofia vai ser maior do que a força que eu vou ganhar ao longo do treinamento. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês ao longo do artigo. Então, o que esse estudo ele fez? Ele teve a duração de 28 semanas, mas de treinamento ele teve 24. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses sujeitos e dividiram essas fases de treinamento, essas 28 semanas, em 3 fases. A fase 1 era as 8 primeiras semanas, ou seja, iam da semana 2 até a semana 9. Por que começava na semana 2? Porque a primeira semana foi a semana de adaptação e testes. Já a fase 2 foi formada por 8 semanas depois dessas 9. Então ficou da 11ª até a 18. Por que a 10ª não aparece aqui? Testes de novo. Então foram testados dentro da 10ª semana. E a fase 3, que foi a última fase, tendo também 8 semanas de duração. O que eles fizeram? Aqui nós temos uma tabela que mostra os valores, né, desses 18 sujeitos que foram alocados, né, e que mostra os valores de 1 RM, uma repetição máxima, no exercício rosca direta. E aqui cada momento que foi coletada essas medidas. Então eles fizeram a 1 RM da rosca direta e também fizeram as mensurações, as medidas, para poder calcular a área muscular de braço a partir da equação de Fry-Sancho. É uma equação super simples, bacana de fazer. No ProFitBox nós temos essa equação disponível para vocês. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá para poder usar isso dentro do software online, né? Lembrando que esse software está disponível para vocês que fazem o curso. Então, o que eles viram? Que a 1 RM em quilos, no momento 0, era 40,6 quilos, né? Com uma área muscular de 44,3. O que é esse 44? Não pensem que é 44 centímetros de área muscular. É de centímetros, mas centímetros quadrados, não centímetros de perimetria. Não vão achando que esses 18 sujeitos tinham, em média, em torno de 44 centímetros de braço. Não, é 44 centímetros quadrados. Tá? Então, nesse primeiro momento, 40 de força, 44 de área. Momento 1,
43 de força, 45 de área. Notem que nós temos uma diferença aqui, ó, de força de 3 quilos no momento 1. Só que olha o aumento da área de seção de braço, secção transversa de braço. Área muscular de 44,3 para 45,6, ou seja, 1 centímetro em média. Né? Então, vejam já no momento 2, 43 para 45, agora nós tivemos de 45 para 48. Vejam que houve um salto bem importante da área muscular. O que isso mostra? É isso que eu vou mostrar para vocês agora na sequência de gráfico. Nesse primeiro momento que eu mostrei ali para vocês, dos 40 centímetros, 40 quilos levantados com os 44 centímetros quadrados de área muscular de braço, ele é representado pela essa primeira semana. Ó. Fase 1, momento 0, momento 1. Vejam que foi então do momento 1 até a 10ª semana. O que aconteceu? Houve uma correlação muito fraca entre força muscular e hipertrofia, área muscular de braço. Vejam que a correlação é de 0,48. 0,48 é uma correlação fraca para a nossa área. Lembrando a vocês que correlações importantes, elas começam a ser consideradas na nossa área acima de 0,68. Ok? 0,68. Então aqui nós temos longe dessa correlação importante, nós temos 0,48 nessas primeiras 12 semanas, 10 semanas que aconteceu. Vejam aqui, no momento onde eu tenho o momento 1 até o momento 2 da 10ª semana de treinamento até a 19ª semana de treinamento, eu tive o quê? Uma correlação positiva num valor de 0,85. 85. Então, nessas primeiras 10 semanas, nós tivemos 0,48. A partir da 10ª semana até a 19ª, nós tivemos uma correlação positiva importante de 0,85. O que mostra isso? Eu vou explicar para vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. Vejam o momento 2 até o momento 3. Nós temos, então, uma correlação positiva entre força e massa muscular e área de braço, apontando 0,91. Então, também um importante aumento. Mas não houve um salto significativo ou tão importante da segunda fase de treinamento com a terceira. Mas com a primeira fase de treinamento e a segunda fase, houve um salto de 0,48 para 0,85. Vamos entender um pouquinho isso. Então, os resultados eles mostraram que houve uma variação no início, na primeira fase, de apenas 23% nos resultados, sendo explicada apenas pelo processo hipertrófico. Então, a força muscular, 23% era explicada pela hipertrofia. O resto dessa hipertrofia, ela era explicada pelo quê? Processos neurais. As 12 primeiras semanas de treinamento, elas são importantes para o desenvolvimento de estruturas neurológicas, toda a parte de condução elétrica para a informação do músculo. A hipertrofia acontece? Sim, acontece nas 12 primeiras semanas, mas ela é bem baixinha, bem pequenininha. E o aumento de força nesta fase de 12 semanas é de responsabilidade neural. Então, as adaptações neurais que acontecem no aumento de força muscular, elas vão acontecer nas 12 primeiras semanas. Então, nós não podemos esperar ganhos significativos de hipertrofia em sujeitos sedentários ou sujeitos que estão retornando depois de muito tempo de sedentarismo para a musculação, para fazer hipertrofia. Nós não podemos esperar grandes ganhos de massa muscular.
Então, quando vocês vão planejar um sistema de treinamento ou um sistema que vai apoiar esse treinamento, o plano alimentar, vocês devem saber desta informação, de que nas 12 primeiras semanas nós não vamos ter grandes benefícios de estrutura muscular. Nós vamos ter mais aumento de força e um pouquinho de hipertrofia, que não é tão significativo, tão importante assim no processo. Já na fase 2, a correlação foi de 0,85, ou seja, nessa fase, depois das 12 primeiras semanas, 72% do incremento de força muscular foi explicado pelo aumento da área muscular. Então vejam que após essas 12 semanas eu tenho um aumento importante da minha hipertrofia, que acompanha o processo de ganho de força. Então, depois da 12ª semana, eu consigo identificar melhor esse processo hipertrófico, porque os mecanismos de adaptação neural já começam a se tornar muito mais eficientes no processo de aquisição de força, permitindo também um desenvolvimento hipertrófico interessante para esse meu atleta, meu sujeito. A correlação na fase 3 foi de 0,91, indicando que 83% do aumento da força máxima nessa fase ocorreu por motivo da área muscular de braço. Então vejam que de 72 para 83 não é tanta diferença, mas vejam como de 72 para 23 nós temos uma diferença bem importante no processo. Eu desenhei um gráfico, eu fiz um gráfico que não estava no artigo, mas usando esses percentis para que vocês possam analisar. Isso aqui que aconteceu. Vejam que nas 10 primeiras semanas, o que nós tivemos aqui de percentual de ganho de área de braço, ó. Muito pouquinho, 23%. Na 19ª semana, olha o que aconteceu, 73%. E aqui, quando nós fomos para o final, para as 28 semanas de trabalho, de intervenção total, nós tivemos um aumento aqui de 85%. Vejam então que nas 12 primeiras semanas, 12 primeiras semanas, nós não temos grande ganho de massa muscular. E isso vai acontecer depois desse período da 12ª semana, ficando aí em torno de 10 a 20 semanas de treinamento para começar a ter um desenvolvimento bacana, e depois nós temos um freio também, que começa a ficar cada vez mais difícil aumentar a massa muscular desse meu atleta. Então, quando ele é sedentário, ele ganha força por motivos neurais. Depois das 12 primeiras semanas, ele tem um salto hipertrófico. E depois esse salto hipertrófico começa a atenuar a ponto de chegar quase a um platô genético máximo. Que isso, aí nós chegamos num sujeito altamente treinado, aonde a periodização, tanto de treinamento, que são os estímulos de treinamento, quanto a periodização alimentar, se tornam cada vez mais importantes para que se obtenha resultados hipertróficos interessantes. Aqui eu trago para vocês um outro artigo que ele faz uma comparação muito interessante. Esse artigo é um artigo publicado em 2015, tá? E ele traz a correlação entre a quantidade de fibras e a diferença entre essas fibras em fisiculturistas, em atletas de potência e em sujeitos sedentários, controles, tá? Esse artigo ele foi publicado, ele foi produzido por um conjunto de laboratórios e universidades, tá? Internacionais, onde reuniu o Reino Unido, a Dinamarca, a Alemanha, a Lituânia, a Eslovênia e assim por diante. O que eles fizeram nesse trabalho? Eles pegaram 12 fisiculturistas, 6 atletas de força e 14 sedentários. Eles fizeram análise de força muscular, um RM, e também por dinamômetro isocinético. Fizeram coleta de fibra muscular através de biópsia muscular. E também fizeram a análise da área da secção transversa através de ultrassom.
através de imagem, tá? Então vamos dar uma olhada. O que eles encontraram no primeiro momento? A área de secção transversa nos controles era menor, ou seja, nos sedentários era menor do que quando comparado aos fisiculturistas e que quando comparado aos atletas de força. Então, os fisiculturistas mostravam haver diferença entre as tipagens de fibra e a área de secção transversa quando comparados aos sujeitos controle e também com os atletas de potência. Isso é óbvio. Os sujeitos fisiculturistas, eles têm mais volume muscular. Perfeito. Quando se faz a comparação do pico de potência, o pico de potência em watts, a coisa fica interessante. Os atletas de potência apresentam mais potência quando comparado aos atletas fisiculturistas e os controles também. Mas vejam que não é uma diferença tão gritante. Quando se faz a análise do pico específico de força, olha que legal, os sedentários apresentam mais força no pico específico do que os fisiculturistas e do que alguns detalhes dos atletas de potência. Interessante. Quando nós vamos ver a força em newtons, tá? Micronewtons, a gente vai olhar aqui os controles, nós vamos olhar também os bodybuilders, né, os fisiculturistas e os atletas de potência, mostrando haver diferença significativa entre controles e fisiculturistas e atletas de potência com os controles. Não havendo diferença significativa entre fisiculturistas e levantadores de peso. Força por centímetro de músculo. Aí fica um pouquinho diferente. Os controles têm mais força por centímetro quadrado de músculo do que os fisiculturistas. E os atletas de potência têm também mais força por centímetro quadrado de músculo do que fisiculturistas. O que isso mostra? Mostra que os fisiculturistas têm um grande volume muscular, mas este volume muscular não explica força muscular de maneira precisa. Ele não tem uma correlação positiva entre volume e força produzida. Resumido, ele tem muito músculo, mas cada centímetro quadrado desse músculo produz menos força do que sedentários e do que atletas de potência. Fazendo esse resumo, então, para que a gente possa entender fisiculturistas e sedentários, o fisiculturista tem mais hipertrofia, maior seção transversa, o sedentário tem menor, o braço é mais fininho. A força absoluta do fisiculturista é maior, a força absoluta do sedentário é menor. A força relativa, ou seja, a área de secção transversa dividida pela força absoluta, no fisiculturista é menor do que quando comparada à força relativa do sedentário. Ou seja, cada centímetro de músculo do sedentário levanta mais peso, mais força, faz mais força do que cada centímetro quadrado do fisiculturista. Então o fisiculturista ele tem volume muscular, mas no comparativo de relativização ele é mais fraco, ele levanta menos peso do que o sedentário. Isso é bem interessante e vem a agregar o nosso artigo anterior, mostrando que a hipertrofia ela não é um fator de correlação positiva com a força de maneira linear, tá? Claro que nós vamos ter de maneira absoluta mais força se temos um braço mais hipertrofiado, mas quando essa força é dividida pelos centímetros quadrados, isso desaparece e o sedentário acaba sendo relativamente mais forte do que o hipertrofiado. Este outro artigo, ele vem para fechar esse nosso módulo de introdução. Esse artigo também é um artigo recente, publicado em agosto de 2015, e ele mostra a relação de força muscular e hipertrofia com o consumo de suplemento à base de proteína em sujeitos que eram sedentários e passaram a fazer
treinamento de força. Vamos dar uma olhada. Então, o objetivo do estudo foi examinar o efeito de 4 semanas de treinamento de musculação, usando suplementação proteica, né? E analisar a força muscular e as mudanças morfológicas, a hipertrofia, dos homens sedentários. Quantos sujeitos eram? 18 sujeitos, tá? Com idade média de 22 anos, índice de massa corporal eutrófico, tá? Um pouquinho acima ali, 0,1 acima da zona de eutrofia, que foram divididos, que foram randomizados, sorteados aleatoriamente em 2 grupos. O grupo treinamento de força mais proteína e o treinamento de força mais placebo. O que era o grupo de força e proteína? Eram 9 sujeitos que consumiam 17 gramas de whey protein, mais soro do leite 3 gramas, mais leucina 2 gramas. O que o outro grupo fazia? O mesmo treinamento de força, mas consumia, em vez de proteína, placebo. Vamos aos resultados. Então, eles fizeram análise de 1RM de leg press, de extensão de pernas, força isométrica de joelho no isocinético, fizeram morfologia muscular por ecografia, espessura de ecografia, analisaram a área transversa desses músculos, ângulo de penação do reto femoral dominante, do vasto lateral dominante, antes e após o treinamento, essas 4 semanas. Os participantes realizavam, então, exercícios de leg press, de extensão de perna, né? Que eram 3 séries que variavam de 8 a 10 repetições, com 80% da 1RM, 80% da carga máxima, e realizavam esse treinamento em dias alternados, 3 vezes por semana, durante 4 semanas. Foi aplicada a estatística conveniente, a estatística apropriada para este estudo. Aqui mostra exatamente essas questões, essas mudanças na força dinâmica, na isometria, na força isométrica e na força específica de cada sujeito, de cada grupo, né? Proteína e placebo. Notem que houve diferença significativa na mudança de força de 1RM, no leg press, na extensão específica, na força específica de perna, e tudo em ambos os grupos. Houve aumento de força em ambos os grupos, tanto os que fizeram o consumo de proteína, quanto o grupo que fez o consumo de placebo. Quando nós vamos ver aqui o resultado das mudanças morfológicas, nós vamos identificar que ambos os grupos também mudaram significativamente a área de secção transversa. Então vejam aqui, ó, a área de secção transversa, proteína, teve aumento? Teve aumento. O pessoal que fez uso do placebo, teve aumento? Teve aumento também significativo no pós. A espessura do músculo em centímetros, teve aumento? Teve no de proteína, teve aumento, olha aqui o asterisco. Teve aumento no placebo? Teve também aumento. Ângulo de penação não mudou em ambos os grupos. Área de secção transversa do vasto lateral, aqui a gente estava falando do reto femoral, vasto lateral. Teve diferença significativa na proteína? O grupo que consumiu proteína? Sim, teve. De 26,8 para 30,9. No que consumiu placebo? Teve? Sim, teve. 27,5, 31,8. A espessura do músculo teve diferença? Sim, em ambos os grupos. Ângulo de penação, não houve nenhum dos grupos. O que isso significa? Este gráfico que eu estou mostrando para vocês, que também não está no artigo, mas permite analisar que houve diferença, vejam bem, em ambos os grupos que consumiram proteína, tá aqui, grupo proteína, e do grupo que não consumiu proteína. Vejam a diferença entre o delta de variação do grupo que consumiu proteína e o delta de variação que não consumiu, que em vez de proteína ele consumia maltodextrina, carboidratos.
Que interessante, né? Então parece que usar proteína nas primeiras semanas de treinamento, de maneira mais específica, ela não faz diferença no processo hipertrófico. Por quê? Porque as 12 primeiras semanas a força muscular aumenta por motivo neural. Existe hipertrofia? Sim. Muito grande? Não. Então, talvez a estratégia de planejamento alimentar, unida à estratégia de treinamento físico, ela precise conversar de maneira mais íntima, aonde talvez as 10, 12 semanas iniciais de um treinamento, esse sujeito que está com o objetivo de hipertrofia, ele não precise mudar drasticamente o seu consumo de proteína. Talvez um ajuste alimentar em uma dieta tradicional seja mais adequado para o processo hipertrófico, que vai acontecer de maneira muito mais proeminente, muito mais significativa do ponto de vista macroscópico a partir da 10ª, 11ª, 12ª semana. Então, talvez neste momento, a atenção para uma dieta com talvez um pouco mais de proteína seja interessante. Mas antes disso, os estudos têm mostrado, e não são estudos velhos, são estudos recentes, publicados em ótimas revistas, os estudos têm mostrado que é colocar dinheiro fora. Talvez não seja importante fazer esse tipo de situação. Então, pensar o treinamento para hipertrofia e pensar a dieta, a alimentação para hipertrofia, é muito importante que nós tenhamos estas informações. Então, com base na ciência, nós podemos concluir que, embora exista uma tentativa de associar o desenvolvimento da força muscular com o aumento da área de seção transversa muscular, a hipertrofia, os resultados da literatura indicam que essa hipótese não é verdadeira, uma vez que os ganhos iniciais de força podem ser superiores à hipertrofia. E depois dessa fase, a hipertrofia pode ser superior aos ganhos de força. Então, a hipertrofia acontece desde o primeiro dia de treinamento, mas se torna aparente e significativa depois de 8 a 12 semanas de exposição ao treino. Músculos mais desenvolvidos produzem menos força relativa, ou seja, para atletas de esportes divididos por categoria de massa corporal, o melhor é ter força sem aumentar a massa corporal. Lembra da luta contra a lei da física, a segunda lei de Newton, né? E aumentar o consumo de proteína nas refeições ou suplementar nas primeiras semanas de treinamento não se mostra importante para potencializar a hipertrofia de sujeitos sedentários que querem desenvolver massa muscular. Entendido isso? Então, terminamos o nosso primeiro módulo com um fechamento com ciência, com informação de alta qualidade e vamos tomar um cafezinho para dar uma descansada. Espero que tenham feito as anotações, assistam quantas vezes vocês acharem necessário esse vídeo, anotem tudo que tem e depois eu marco um dia para a gente conversar um pouco mais a respeito disso e tirar as dúvidas, tá ok? Muito obrigado e falamos logo no módulo 2. Abraço!